Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. A gente vai conversar com o Diogo Gâmbaro. Ele é gerente regional de aves de postura da Agroceres Multimix. A gente está aqui no Congresso de Ovos da APA. Diogo, a gente só escuta os produtores falando a respeito do uso de enzimas e da importância das enzimas. Por que esse frisson dessa conversa num dos eventos mais importantes da avicultura de postura do Brasil? Boa tarde, Priscila. Realmente, de fato, o uso de enzimas já é uma tecnologia bastante usual, né, na avicultura, tanto de corte quanto de postura. Desde a década de 80, assim, se trabalha, né, começou o trabalho com fitases, depois chilanases, proteases, enfim, essa é uma tecnologia extremamente usual e as enzimas nos permitem atuar de algumas maneiras. Uma das principais seria a redução de custo, né, porque ela melhora a digestibilidade dos nutrientes. E também tem essa pegada da sustentabilidade, de redução de excreção de nutrientes, né, pelo animal. Então, assim, a enzima hoje é um ingrediente de uso contínuo, né? Hoje todo mundo trabalha aí, o grande negócio é entender quais enzimas utilizar e quando utilizar, né? Falando de avicultura de postura, existe algum momento específico em que o produtor deva aplicar a enzima? Como que funciona na prática? Sim, na verdade, como eu estava dizendo, deve-se usar em todas as fases, né? Por quê? A gente tem que buscar a melhora da digestibilidade dos ingredientes, né? Então as enzimas nos permitem às vezes trabalhar com reduzir a variação entre um ingrediente e outro, então nos dá muita segurança, né? Tem muito efeito sobre qualidade intestinal, né? Em contrapartida eu vou ter outros benefícios, né? Se eu tiver uma qualidade intestinal adequada, boa. Então assim, hoje não tem mais quando utilizar, e sim como utilizar e quais enzimas utilizar. E a Agroceres Multimix realiza muita pesquisa, vocês têm um centro de pesquisas dedicado a esse tipo de levantamento. Quais são os últimos levantamentos que vocês têm feito exatamente sobre esse tema das enzimas? Sim, de um tempo para cá a gente vem estudando muito essas enzimas, né? Hoje você tem N fornecedores, N tipos de enzimas, né? Então a gente precisa entender e conhecer cada uma delas, quando utilizar, como utilizar, e a gente usa demais nosso centro de pesquisa justamente para conseguir embasar os produtos que a gente desenvolve e entender quais enzimas a gente pode usar e combinar. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente fala de enzimas é a capacidade de a gente usar o sinergismo entre elas. Então, qual chilanase combinar com qual protease, uma protease que age num pH mais ácido, outra num pH mais neutro, né, para agir em diversos segmentos do trato digestório. Então a gente usa muito o centro de pesquisa para conseguir identificar essas oportunidades e fazer esse sinergismo e também para conseguir estimar uma matriz nutricional segura, né, e que entregue realmente aquilo que a gente está prometendo e que a gente viu nos experimentos pro produtor final de ovos, né? A Agroceres Multimix, ela se destaca, faz parte de um grupo que tem um papel destacado na descoberta de novas soluções, está sempre à frente, vem desde a história lá da descoberta do milho. Em termos de enzima, o que vocês apresentam de diferente para o mercado? Nós estamos já há 3 anos aí num produto que saiu lá de dentro do centro de pesquisa, né, que a gente explorou essa questão da sinergia. O que a gente enxerga, né? Assim, a enzima ela é substrato dependente, então eu preciso ter o substrato na dieta para que a enzima realmente funcione e libere aquela quantidade de nutrientes que ela promete liberar. Então a gente desenvolveu um blend enzimático, né, o Agezyme, que combina 5 enzimas, né? Então fitase, 2 proteases, né, uma protease ácida, uma protease mais neutra para ter essa ação em diferentes segmentos do intestino. E o principal diferencial é a amilase, né, que como eu falei, as enzimas são substrato dependente. E a nível de Brasil, sei lá, 95% das dietas são à base de milho e soja, ou tem bastante sorgo, né, mas são matérias-primas que têm bastante amido, né, bastante substrato para a amilase agir. Então, eu tendo bastante substrato e tendo uma enzima que vai liberar, né, um pouco daquela energia que está contida ali, daqueles nutrientes, ajuda demais, e foi essa combinação das proteases, fitases, chilanase e amilase que a gente desenvolveu o nosso blend enzimático, o Agezyme. E que tipo de resultado vocês têm encontrado a campo? O principal resultado, né, o primeiro é sempre conseguir reduzir custo das dietas.
mas também melhora em qualidade intestinal, né? A gente até consegue enxergar às vezes uma melhora na resposta imune, porque eu tenho o intestino menos agredido, né, por fatores antinutricionais. Enfim, então assim, são vários benefícios quando você trabalha com blend enzimático, né? Você conseguir combinar o efeito dessas diferentes enzimas vai te trazer um benefício muito maior do que às vezes trabalhar ela isolada. E com esse crescimento da tendência de uso das enzimas, a disponibilidade desse tipo de produto no mercado também aumenta. Qual é o cuidado que o consumidor, o produtor deve ter quando ele vai adquirir ou decidir que tipo de enzima ou de blend usar? Sim, tem bastante produto disponível, né, quando a gente fala de enzimas. Assim, eu particularmente acredito muito nessa questão de entender qual a minha dieta, qual a composição da minha dieta, quanto de substrato eu tenho ali, e qual matriz nutricional eu vou utilizar. A gente vê muitas vezes valorizações muito pesadas para as enzimas e às vezes aquela dieta não tem substrato realmente para as enzimas liberarem aquilo. Então assim, um primeiro ponto que eu faria é entender a minha dieta, entender a matriz que eu vou utilizar. E segundo, entender mais das enzimas que existem, quais as faixas de pH, por exemplo, o que a gente busca muitas vezes numa enzima, que ela tenha um pico de atividade num pH um pouco mais ácido. Por quê? Assim que a digesta passar do proventrículo, ela vai cair no duodeno, que é a fração do intestino onde a gente tem maior absorção de nutrientes. Então eu preciso que o nutriente esteja disponível ali, né? Então assim, entender qual faixa de pH. Outro ponto é a questão de recuperação enzimática. Às vezes não é o caso de postura, né, que não trabalha com rações peletizadas, mas se as enzimas são termos-resistentes, mesmo não peletizando, né, a gente deixa a ração às vezes no silo, no sol, então assim, você acaba tendo perda de atividade enzimática. Então são alguns dos detalhes que a gente tem que ficar atento na hora de optar. A equipe da Grosseries acaba acompanhando, fazer uma avaliação na granja para ver qual é a necessidade do produtor. Como que funciona isso? Sim, nós temos hoje uma equipe grande, né, só na Regional Postura nós temos 37 pessoas, contando com os nossos alguns representantes, né, então são pessoas extremamente técnicas, né, que a gente procura estar inserido no dia a dia do cliente, né, estar envolvido, né, e eu bato muito na tecla da questão da frequência. Nós precisamos estar frequente no cliente para entender a real dificuldade deles, entender as necessidades e conseguir trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né. Então, assim, eu acho que o ponto principal seria essa frequência de atendimento e estar próximo, e aí a gente consegue fazer um trabalho de qualidade. Diogo, muito obrigada pelas informações. Se você tiver alguma coisa que você queira acrescentar, algum recado final, é agora. Não, só agradecer vocês, agradecer o congresso, acho que o evento está sendo muito bom e parabenizar o pessoal da APA aí pela organização, acho que foi recorde de participação, né? E a gente está muito feliz de poder estar aqui com um time em peso aqui, contribuindo. Obrigada, pessoal. Fiquem ligados, se inscreve no canal para acompanhar as novidades.